O tema da nossa pregação hoje é o Deus que nos chama. E eu quero que você creia nesse Deus que te chama para encontrar o Cristo ressurreto. Então nós temos um Deus que nos convida, que nos chama para nos encontrarmos com Ele mesmo, amém? Nós estamos nessa estação onde nós temos pregado sobre o poder da ressurreição, o poder dos 3 dias, e nós temos um Cristo que venceu. Nós temos um Cristo que hoje está assentado de Deus e governa sobre céus e terra, e não há nenhum outro nome mais alto que o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, é soberano, é sobre todos, e Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele muda a nossa história. Amém? E eu queria que você falasse para a pessoa que está ao seu lado, dizendo assim: Cristo venceu. Amém? Mas fala com esse sorriso mesmo, querido, Cristo venceu. Porque essa é a nossa alegria, essa é a nossa segurança. E o primeiro ponto hoje, então, da nossa palavra é o chamado. E nós temos que entender como esse chamado funciona, como que Cristo nos chama, como que Ele nos convida. É muito maravilhoso nós entendermos que Deus está o tempo inteiro nos chamando. E eu quero ler com vocês João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Quando nós lermos esse texto, nós precisamos entender que essa é a primeira aparição de Jesus aos discípulos depois que Ele ressuscitou, depois que Ele venceu. E os discípulos vão se encontrar agora com Jesus ressurreto. A gente sabe que Jesus pagou um alto preço. A gente sabe que a cruz foi a expiação pelos nossos pecados, mas que no 3º dia Ele ressuscitou para a nossa justiça e Ele ressuscitou trazendo vida eterna. Mas os discípulos ainda não sabem disso. Os discípulos estão então dentro de um quarto, de uma casa, eles estão ali trancados e eles vão se encontrar com o Cristo que chama e com o Cristo que chama os discípulos para alcançarem ou para verem ou para receberem a salvação e a ressurreição. Diz assim a palavra: ao entardecer daquele primeiro dia, diga aí, primeiro dia. Vocês têm ideia, gente, que esse é o primeiro dia da ressurreição? O que a gente está vendo agora é Jesus no primeiro dia depois dele ter ressuscitado. Então, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, eu quero que vocês lembrem que o projeto de Deus para o ser humano é um projeto de vitória. Quando Deus sonhou com o ser humano, Ele sonhou em alguém que fosse sua imagem, segundo a sua semelhança, e que exercesse sobre a terra domínio. Então, quando Deus criou o homem no jardim, a Bíblia deixa claro qual foi a intenção de Deus. E a intenção de Deus foi fazer um ser humano que viesse da terra, mas que fosse cheio do sopro divino. Então a ideia do ser humano é uma ideia diferente de toda a natureza, porque Deus fez o ser humano para reinar, aleluia, para cuidar do jardim, para multiplicar. Quando Deus olha para Adão, a Bíblia fala que Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, você vai ser fecundo, você vai multiplicar, você vai governar sobre o jardim. Adão, faça dessa terra um lugar sobrenatural. Glória a Deus. Mas sabemos que Adão e Eva se perdem no meio do caminho e passamos por uma longa estação escura, por um longo tempo onde a terra não funcionou como tinha funcionado. O que eu me lembro do Gênesis, e você também, é que ao entardecer de cada dia no jardim, quem aparecia? Deus. E esse foi o horário que, depois de ter ressurreto, ou de ter ressuscitado, Jesus escolheu o entardecer para falar com seus discípulos. Eu acredito, isso é eu pensando, que ele tinha saudade do jardim. E ele falou: assim como Deus levanta Adão, agora que eu paguei, agora que a dívida foi paga, eu vou levantar um novo povo para reinar em vida de novo. Eu vou levantar um novo povo para ser como o homem era para ser. Eu vou levantar a igreja para cumprir os sonhos de Deus. E ao entardecer do primeiro dia, Jesus vai encontrar os seus discípulos. Vamos continuar lendo. Então, todos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. Eu quero que vocês pensem rapidamente isso comigo. Eles estão dentro de um lugar, de uma casa, as portas estão trancadas porque eles estão com medo. E eu quero que vocês imaginem quanto tempo demora para o nosso coração mudar. Eu vou mostrar para vocês que são poucos minutos. Porque como é uma casa que tem medo? Eu imagino alguns já roendo a unha,
Não tem mais unha para roer, alguns chorando, alguns preocupados, e o ambiente que regia aquela casa era um ambiente de medo, porque eles pensavam assim: se fizeram isso com Jesus, nós somos os próximos, porque nós éramos os seus discípulos. E se agora Jesus, que era todo poderoso, morreu na cruz, e o que será da gente? E eles estão ali trancados nessa casa, portas fechadas, e a palavra fala que nesse ambiente de medo, de repente Jesus surgiu no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Que maneira maravilhosa de aparecer numa sala onde está todo mundo com medo, não é? Ele decide não bater na porta, ele decide não tocar a campainha, não bater palma e falar: oi de casa, não. Jesus agora não tem mais um corpo físico como o nosso, ele é detentor de um corpo glorificado, um corpo que é diferente, e de repente ele surge no meio deles, aleluia, e diz o quê? Paz seja com vocês. A primeira palavra que Jesus libera sobre os seus discípulos depois que ele venceu a morte é: paz seja com vocês. E eu quero que você profetize aí para quem está do seu lado, diga assim: paz seja com você. Porque essa é a palavra do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de paz. O Evangelho é o Evangelho de restauração. O Evangelho é um Evangelho de vitória, amém? E Jesus fala: paz seja com vocês. E agora ele vai mostrar o porquê que eles podem ter paz. Ele vai dizer assim: enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no seu lado. Agora presta atenção no que acontece no ambiente. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Quanto tempo demorou para mudar? Um versículo. Mas de fato o que mudou? Primeiro, a gente está numa casa tendo medo da morte, porque a gente viu o que aconteceu com Jesus e até então a gente não tem a última notícia. Então eles estão com medo de morrer, mas de repente o autor da vida aparece no meio deles. E agora o que fazia eles temerem é varrido não pela expectativa de vida, mas pela certeza de vida eterna. Agora Jesus aparece para eles e fala assim: bota a mão na minha mão, toca as feridas, olha o meu lado. E de repente a cabeça deles começa a lembrar, dizendo: se esse Jesus que a gente conheceu, que gente, vocês imaginam que eles conheceram Jesus profundamente como um amigo íntimo. Eles conheciam Jesus, mas agora eles estão vendo não mais o Jesus que eles conheceram, mas o Jesus que é Senhor e Deus sobre o universo. Eles estão vendo o Jesus que venceu a morte e que agora carrega a vida. E esse Jesus fala: toca nas minhas feridas, toca do meu lado, aleluia. E eles se enchem de alegria. E é isso que vai acontecer com a gente. Todos os domingos e todos os dias que os nossos olhos puderem ver Jesus ressuscitado, não há nenhuma circunstância da vida que vai nos abater. Não há nenhum relatório da vida que vai nos abater. Se o Império Romano, que era o império mais poderoso da época, se levantar contra nós, nós vamos rir e dizer: como pode morrer quem vive eternamente? Como eles podem achar que vão matar se nós recebemos a vida eterna? E aí, a casa onde eles estão, vamos voltar a ler, explode de alegria. E mais uma vez Jesus disse: paz seja com vocês. Alguém diz amém? Porque paz não é a resposta para quem está em guerra. Paz é a resposta do Evangelho, seja em momentos de dor ou em momentos de alegria. Jesus chegou e eles estavam com medo e Jesus disse: paz seja com vocês. Eles explodiram de alegria e Jesus disse: paz seja com vocês. De forma que paz é a saudação da igreja cristã, onde nós falamos a graça e a paz. E eu acredito que a ordem é importante, porque todas as vezes que eles se saudavam nas cartas, na Bíblia, eles falam a graça e a paz de Cristo Jesus, o que significa: lembra que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Lembra que os nossos pecados foram perdoados. Lembra que Ele se assentou à destra de Deus. Lembra que Ele reina sobre céus e terra. Lembra que o nome dEle é sobre todo nome. E isso é graça. E quando você lembrar que Ele te deu graça, você vai receber a paz que também vem com Ele. Graça e paz sobre todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Então Jesus fala para ele:
paz seja com vocês. Presta bem atenção na segunda parte do versículo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Gostei do aleluia, do glória a Deus, do amém, dos saltos de alegria. Você tem ideia que um dia Deus cria Adão e Adão não deu certo, mas vem o segundo Adão e esse Adão dá muito certo. Esse Adão é vitorioso, santo, poderoso. E quando Jesus encontra com a igreja, ele fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi como Deus enviou Daniel, não foi como Deus enviou Moisés, não foi como Deus enviou Abacuque. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O mesmo chamado que eu recebi, eu envio vocês. Vamos para o versículo seguinte. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Assim como Deus sopra sobre Adão o fôlego de vida, Jesus sopra sobre a igreja dizendo: reinem, governem, recebam o Espírito Santo e sejam enviados como eu fui enviado. Minha querida família, igreja, queridos amigos, todas as vezes que nós nos encontramos com o Cristo ressurreto, Ele sopra sobre a gente e Ele nos lembra que nós fomos enviados como Ele foi. E Ele nos lembra que nós temos uma missão de restauração. Nos lembra que nós temos uma missão de conquista, uma missão de transformação. Nos lembra que nós fomos agora levantados por Deus e nascemos de novo para multiplicar a essência do que Ele é na terra. E para isso Ele não disse: vai, vocês estão prontos, vivam o que vocês viveram, usem as experiências que vocês tiveram. Ele fala: não, para essa missão vocês precisam de ser cheios do Espírito Santo. Então Ele sopra sobre a igreja e Ele fala: sejam cheios do Espírito Santo. O que nos leva ao segundo ponto de hoje, que é simples: esperem. Será que você pode falar no seu lugar? Esperem. Porque entre a promessa de Deus, entre a promessa de Jesus do Espírito Santo e a descida de Jesus, ou a descida do Espírito Santo em Atos, há um tempo de espera. O que nos leva a acreditar que muitas vezes, entre a promessa de Deus na nossa vida e a realização, há um tempo de espera. E é importante nós aprendermos a como esperar. É importante nós aprendermos a como manter os olhos fixos em Jesus. E eu quero ler com vocês Lucas 10, versículo 38 a 42. Nós vamos ler a história de Marta e Maria. Alguém já ouviu falar? Tenho certeza que você nunca ouviu falar de Marta e Maria. Já ouvimos algumas vezes, né? E diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Então imagina que tem Jesus e 12 homens. Imagina que a casa está cheia, imagina que tem muito trabalho a ser feito. Marta recebe eles na sua casa. Sua irmã Maria assentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Então Jesus chega na casa, Maria sente o desejo de aprender com Jesus, e Maria rompe a tradição, e ela decide que naquele dia ela não vai ajudar Marta, ela vai se sentar aos pés de Jesus. Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Marta estava ocupada, e de fato existiam muitas coisas a serem feitas, porque tinha muita gente na casa. Ela foi até Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Eu gostei da ousadia de Marta. A Bíblia não diz se ela era casada ou não, mas eu fiquei preocupado com o marido de Marta, porque se Marta queria mandar em Jesus, você já imaginou? Rapaz, tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está na casa, e essa mulher está trabalhando, e ela está se dedicando, e ela começa a ficar com raiva de Maria, que Maria está recebendo, e de repente ela decide ir até Jesus, não para pedir um conselho, mas para dizer: não está te incomodando que Maria está aí? E eu estou fazendo tudo isso? Não só ela pergunta, como ela responde. E ela fala: você vai dizer para Maria e me ajudar. Pois bem, vamos continuar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes.
Veja bem, muitas vezes o que nos rouba da presença de Jesus são os detalhes. Porque o tempo de espera é um tempo onde a gente tem tempo, porque entre a promessa e a realização da promessa, a gente tem tempo de espera. E agora Jesus está na sala da casa, foi Marta que convidou, mas ela não está conseguindo ver o resplendor ou a beleza de quem está ali. Ela está preocupada com muitos detalhes. E eu quero falar para a gente, igreja, muitas vezes esperar em silêncio é difícil, porque o silêncio dói. Você esperar desfrutando somente da intimidade com Deus é difícil. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, e eu vou encher a minha agenda de afazeres. E quando você para prestar atenção, você pode estar cansado e sobrecarregado, tendo Jesus na sua sala. Tendo Jesus na sua sala. Às vezes a gente está cansado e se sentindo só e sobrecarregado, mas Jesus não está longe. Ele está perto, Ele está do lado. Mas os detalhes estavam fazendo Marta perder isso. Hoje eu brinquei, tivemos aqui o vídeo aviso, falei o casal bonito dando o vídeo aviso. Mas quando eu cheguei, estava o Gui, de Abraão, dando aula para as crianças. E eu achei muito lindo o que ele falou quando eu passei ali nos voluntários. Eu falei, Gui, eu fiquei tão feliz de te ver como Abraão. E ele falou, o que é eu me vestir de Abraão, tendo em vista tudo que Jesus fez por mim? Aí ele, e ainda é uma honra eu ser o Senhor Abraão. Mas eu fiquei pensando, a quantidade de coisas que nós podemos fazer para Deus, e nós temos que ter muito cuidado de, como os filhos de Deus, não deixar que as coisas que nós fazemos para Ele estejam nos roubando no nosso tempo com Ele. Porque às vezes a gente vai e a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e servir é maravilhoso, mas antes do chamado para servir, há um chamado para pertencer. E Maria estava entendendo isso. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso me assentar aos pés de Jesus. Mas o Senhor então respondeu para Marta, 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 você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Versículo 42. Apenas uma coisa é necessária. Gente, diz amém. Olha o que Jesus está dizendo. Apenas, fala para quem está do seu lado assim, uma coisa. Gente, se ele falasse 20 coisas, a gente não ia perguntar quais são as 20. Se Jesus falasse 20 passos, a gente não ia querer comprar o livro de Jesus? Quem é o autor do livro? Jesus dando 20 passos para a vida funcionar. Mas ele fala assim, não são muitas coisas, é apenas uma coisa. Uma coisa para a vida funcionar, está diante de Jesus o ressurreto. Está sentado aos pés de Jesus com humildade e coração aberto para aprender. Deixar de lado o orgulho, deixar de lado a tradição e falar, Senhor, eu preciso de algo novo. Eu preciso ouvir as tuas palavras, porque foi o que Pedro falou. Para onde nós iremos se da sua boca saem as palavras que nos trazem vida? Então, de alguma forma, aos pés de Jesus, há algo que faz a vida funcionar. Não é trabalhando para Jesus, é aos pés de Jesus. E estando aos pés de Jesus, nós podemos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. A diferença não é se vamos fazer, a diferença é como vamos fazer. Porque como filhos queremos trabalhar para Ele e sentimos honra ao participar do envio que Ele falou, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Mas como é o nosso envio? Assentado aos pés de Jesus, aprendendo com Ele, ouvindo dEle. Marta, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Você imagina que Jesus está dizendo que Maria escolheu? Porque não seria para a gente uma desculpa se Jesus tivesse falado assim, Marta, antes de eu vir ao mundo, enquanto caminhava com meu pai, li os livros da história da humanidade. E esse momento que você está vendo estava escrito e determinado para Maria. Não seria diferente? Se Jesus falasse que aquele momento estava dentro de uma soberania exclusiva de Deus, mas não. Jesus fala que dentro do que estava acontecendo, Ele deu a opção das duas escolherem. Aleluia. E Maria fez o quê? Ela escolheu. E Jesus está dizendo, e porque ela escolheu a parte boa, isso não pode ser tirado dela. Gente,
Aleluia. Agora nós temos base de que a nossa espera, ela pode ser feita aos pés de Jesus. E quando a nossa espera é feita aos pés de Jesus, a gente pode descobrir o Deus que é a ressurreição. Eu quero continuar caminhando nessa passagem. Eu quero continuar caminhando nessa família. Eu quero ler com vocês João capítulo 11. Porque nós vemos a história de Marta e Maria, mas nós sabemos que tem mais um irmão chamado Lázaro. E agora a gente vai ver a história de Lázaro. Podemos? João capítulo 11. João capítulo 11. Diz assim. Antes de começar, eu não botei esse tópico. Mas talvez fosse um bom momento para eu perguntar. Será que você tem ideia o tanto que Jesus te ama? Porque agora a história que a gente vai ler, a gente vai ter vários sinais de que Jesus te ama. Mas se eu pudesse criar um tópico agora, eu botaria isso. Será que você tem a firme convicção de que Jesus te ama? Porque é essa convicção que você precisa para que você tenha coragem de se assentar aos pés de Jesus. Vamos lá. Então agora Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os seus cabelos. Aqui é uma parte importante, gente. Porque quando a gente vê que Maria quebrou o perfume e derramou os pés do Senhor, isso é algo extravagante, é ou não é? Mas a gente nunca consegue fazer algo extravagante se primeiro não tivesse assentado aos pés de Jesus. Porque o ato de fé extravagante vem do tanto que eu confio nele. E aqui João está escrevendo o seu livro dizendo, essa Maria que eu estou escrevendo é a que derramou perfume caro aos pés de Jesus. A gente nunca vai entender o que Maria fez sem entender aonde ela se assentou. Então o primeiro chamado que Jesus fala é, Maria escolheu a parte necessária. E quando você entende a parte necessária, Deus te coloca exatamente na função que Ele tem para você. Mas você nunca vai saber quando derramar o perfume se você não teve coragem de se assentar. E é interessante porque se assentar aos pés de Jesus, ter uma espera de intimidade, faz a gente entender o que fazer no tempo certo. Porque Maria foi a única que ungiu Jesus. Vou deixar isso claro, e aí eu vou falar rápido, mas talvez você possa estudar durante a semana. Porque quando Maria quebra o perfume aos pés de Jesus, cara, eu amo a Shayla. Ela sabe que eu tive muita dificuldade de preparar a pregação e ela está me ajudando como nunca. Ela está assim, tá muito bom. Aleluia. Gente, eu acho que os homens... Algum homem já viu aqueles dois que jogam bola? Tem o Brabo Gordinho e o Matheus. E eles são de Minas. E ele fica assim, gente... Você já viu, né, Daniel? Vocês não viram ainda na internet? E um finge que é o Bandeirinha. Aí ele vai brigar com o Bandeirinha e o Bandeirinha, gente... Dá um cartão. Nunca viram isso? Vocês estão tudo orando, vocês são demais, né? A gente está aproveitando a internet. E você falando, eu estou aqui, gente, que história é essa? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, Maria vai, ela entra na casa onde Jesus está e ela quebra o seu perfume de 1 ano de trabalho. E aquilo foi tão fora do usual que os próprios discípulos falaram, que isso? E Judas fala assim, que absurdo, ela está quebrando um perfume caríssimo, a gente deveria pegar esse perfume e dar aos pobres. Era essa a ideia de Judas. Mas Jesus fala assim, ela me ungiu para o meu sepultamento. O que acontece quando as mulheres vão visitar o túmulo de Jesus para ungir Jesus? Ele não está mais lá, ele ressuscitou. A única mulher que ungiu Jesus foi Maria. Porque se assentar aos pés de Jesus te dá a exata noção de quando fazer as coisas. A única. Quando ela ungiu Jesus, ela falou assim, não, é para o meu sepultamento. Quando as outras foram ungir Jesus, ele já estava ressurreto. E o anjo falou, o que vocês fazem aqui? Ele ressuscitou. Meu Deus. Então é por isso que Jesus está dizendo, só tem uma coisa necessária, porque é sentar aos pés de Jesus que vai te mostrar quando fazer as coisas. Enfim. Versículo 3. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, veja, Lázaro está morrendo. Marta e Maria amavam Jesus e elas mandam um recado até Jesus dizendo, Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Olha que lindo você imaginar que Jesus tem amigos queridos. Imaginar que ele não é alguém sem coração. E Marta e Maria, quando mandam a carta, falam assim, o seu amigo querido está doente. Ok, o que você espera que Jesus fosse fazer? Não vamos continuar. Sair correndo para ver o amigo querido. E não foi isso que ele fez.
porque nem sempre Deus vai agir da forma que a gente acha que Ele deve agir. Deus não é Deus por se adaptar ao nosso pensamento. Deus é Deus quando a gente entende e não entende. E elas mandaram a carta até Jesus dizendo: vem, ele está doente. E eles deviam saber que a doença era séria. Versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Versículo 5. Olha esse versículo. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Gente, tem ideia que Jesus amava os três, mas não está dizendo Jesus amava Maria porque ela se assentava aos pés dele e ela quebrou o perfume, não. Está dizendo que ele amava Marta e Maria e Lázaro. E quando eu leio esse versículo eu boto ali, e Gabriel. Porque se Jesus amava eles três, a história da Bíblia é um Jesus que ama, e não nos ama porque a gente faz, nos ama por quem nós somos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja, o amor de Deus por nós não está condicionado ao que nós fazemos. Ah, glória a Deus. Olha que capítulo rico, a Bíblia mostrando que Jesus amava eles. Vamos continuar, senão a gente para por aqui. Vamos para o 6. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, olha que coisa, ficou mais 2 dias onde estava. Amém, mistério. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, que quer dizer mestre. Todo mundo sabia que Jesus era mestre. Apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim você vai voltar para lá? Gente, se o povo dava pitaco na vida de Jesus, imagina a gente. Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz desse mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou lá despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava a respeito do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E por quê? Obrigado, Camila. Gente, olha a paciência de Jesus de tentar explicar para pessoas racionais o que está acontecendo espiritualmente. Ele está dizendo, se alguém caminha durante as 12 horas do dia, ele vê a luz e ele não tropeça. O que ele estava dizendo? Eu estou enxergando. Eu caminho na luz de Deus, eu não estou à noite. Ele está tentando trazer para eles paralelos para eles crerem, mas o povo não cria, nem os discípulos. E aí ele fala: nós vamos lá ressuscitar, e por causa de vocês eu me alegro por vocês não terem estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham e vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Que ambiente de fé. Cara, se Jesus aguentou esses aí, tem jeito. Gente, Jesus é lindo demais. Porque você imagina, ele acabou de falar: eu vou lá ressuscitar Lázaro. Vem Tomé e fala assim: não só Lázaro morreu, como agora vai morrer a gente e ele também. Se fosse você, tinha demitido Tomé, não tinha? Você está fora, sai, não volta mais. Jesus, amém. Obrigado, Pai. Quando Jesus chegou a Betânia, gente, presta bem atenção agora, porque a gente vai entrar aqui em coisas profundas de cura. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Gente, 3 quilômetros você andando, você faz em meia hora, e olha lá, assim. Então você imagina que Jesus estava meia hora de caminhada, 3 quilômetros, talvez é quase aqui Ouvir de Montanha, que eu acho que dá 2 quilômetros. Então você imagina, ele estava perto, mas ele não quis ir. Olha que coisa. Então você imagina que aqui, para aquela família de Lázaro, eles podem estar assim: meu Deus.
E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, presta atenção: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui, queridos, você tem uma abertura para interpretação. Porque você pode estar dizendo que ela cria, e ela pode estar dizendo: olha, eu sei que você é o mestre, que você é o rabino, eu corro até a sua direção, e eu sei que você tinha poder de curar. Então ela estava mostrando que ela cria em Jesus para uma cura se ele estivesse vivo. Mas também, se você olhar com o coração de uma irmã que perdeu o irmão e está de luto, podia ter um pouco de insatisfação. Olha, se você estivesse aqui, você estava do lado. Você não se importou tanto a ponto de vir aqui. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Versículo 22. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Aleluia, que a gente já sabe o final. Mas tu já imaginou? Tem 4 dias que ele morreu. Ele já está fedendo. Essa é a história. O túmulo já está selado, fechado. Você já imaginou que é um milagre grande demais? Mesmo para Marta. E dizer assim: cara, como é que é isso? Ele já está literalmente... Me diz aí, cadê o Rodrigo? Eu vi Felipe, qual é o termo para quando a pessoa... Decompondo, está em decomposição. O Senhor Jesus, a carne dele está voltando ao pó já. Como que Deus pode fazer isso acontecer? A boa notícia é que Deus cria do pó e restaura do pó se Ele quiser. Ele é Deus. Então Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Vamos lá, vamos continuar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Marta querendo ensinar Jesus de novo. Não é? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Por quê? Porque toda a tradição fala que no último dia os mortos vão ressuscitar. Então Marta está dizendo: a minha fé diz que eu creio. Ok, ele morreu, ele vai ressuscitar no último dia. Presta atenção nesse versículo 25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. O que Jesus está dizendo para Marta é: Marta, eu sou o último dia. Aleluia. Marta, você não entendeu nada, Marta. Você está vindo até mim querendo falar de tradição. Eu sou a história, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a vida, ainda que morra, quem está em mim vive. O que é uma boa notícia para todos nós, que mesmo quando esse corpo parar, nós subimos e continuamos vivendo. Vida eterna não começa quando a gente morre. Vida eterna começa quando a gente encontra Jesus. E a partir desse momento, marcas da vida eterna vão sendo colocadas em nós. E quando esse corpo voltar para a terra, o nosso espírito volta para Deus, aleluia. Mas aquele que está em Cristo não morre. E agora Jesus está dando uma aula para Marta, dizendo: Marta, eu sou. E o terceiro ponto da nossa palavra hoje é o grande eu sou. Porque quando Jesus fala que Ele é, o que Ele é o grande eu sou, Ele está dizendo para Marta: Marta, lembra que o autor da tradição, ou o homem levantado por Deus para dar a lei, chamado Moisés, quando ele foi ser enviado de volta para o Egito, e ele estava temendo, e ele perguntou para aquela sarça, dizendo: quando eu voltar para o Egito, quem eu digo que me enviou? E Deus não deu nome nenhum. Deus falou: Moisés, quando você voltar para o Egito, diga que o grande eu sou te enviou, porque muito além de um nome, eu sou o que eu sou. Tem ideia que você serve a um Deus que não faz coisas, que não traz curas? Ele é a cura, Ele é a alegria, Ele é a restauração. E agora, do mesmo jeito, da mesma forma que os discípulos encontraram a ressurreição dentro daquele quarto, Marta está encontrando o poder da ressurreição diante do túmulo. É o mesmo poder. Vamos continuar então. Qual versículo que nós estamos? 26, é isso? 25. Isso, 26. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, igreja? Amém. Pergunta para quem está do seu lado: você crê nisso? Porque essa é a vitória do povo cristão. Essa é a vitória do povo de Deus. A fé que é superior à morte, a fé que é superior ao ponto final. Em Deus não temos mais um ponto final. João 11, 27, vamos continuar. Sim, Senhor, respondeu ela. Olha que fé.
eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Quando a nossa fé não alcançar o que Deus vai fazer, nós precisamos sempre lembrar que a nossa fé não está baseada no que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. O que Marta devia estar falando para Jesus é: eu não estou entendendo muito bem essa história, mas eu creio uma coisa: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o enviado a Deus ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. Versículo 28. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Eita! Eita! Jesus te ama tanto, que te chama e que te convida. O que eu acredito? Que Maria amava Jesus muito, mas que ela estava destruída, acabada. O luto foi grande, a dor era muito grande. E ela pensou: eu não vou sair para ver ele assim não. Eu tenho coisas dentro de mim que eu não consigo solucionar ainda, e eu prefiro ficar quieto. Me deixa quieto, me deixa onde eu estou. Porque eu sou aquela Maria que me sentei, que aprendi, mas hoje eu não consigo enxergar aquela mulher. E a grande notícia é que Marta volta para Maria e diz assim: ele está aqui e ele quer ver você. Porque Jesus te ama tanto que ele quer te ver quando você se assenta aos pés dele, mas ele também te vê quando você não tem nem força para levantar, quando machucou demais e você não consegue mais. Talvez Maria estivesse tão chateada, com tantos sentimentos, que ela fala assim: eu não sei se eu quero, não sei, deixa. Mas olha o que acontece. Será que você pode falar: Jesus me chama? Quando ela escuta que Jesus está chamando ela, Maria se levantou de imediato e foi até ele. E eu creio que o que vai acontecer no nosso meio, o que nós vamos ver, é uma geração se levantando de imediato, dando um salto da dor, dando um salto do lugar de paralisia, dando um salto das crises e correndo até Jesus. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiam. Você imagina como era a situação emocional desse momento. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem ideia? Que é a mesma frase. As duas irmãs carregaram a mesma frase quando encontraram Jesus. Porque eu acredito que era isso que elas estavam falando nos últimos 4 dias. Se ele estivesse aqui. Se ele estivesse aqui. A gente viu ele fazer tantas coisas. Se ele estivesse aqui. Mas olha a postura das duas. Elas correm até Jesus e elas falam assim: nós continuamos crendo por mais que esteja doendo. Ela se lança aos pés de Jesus e ela não tem medo de falar: se você estivesse aqui, tudo teria sido diferente. Versículo 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Gente, tem ideia que Jesus se importa? Por que ele é o nosso representante? O autor de Hebreus fala: ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele viveu o que a gente viveu. Ele passou pelo que a gente passou. Um sumo sacerdote que se identifica com o povo. Ou seja, Jesus amava tanto que sentiu angústia. Nós não temos um Deus como se fosse um Deus distante. Nós temos um Deus tão próximo que Ele pode sentir e Ele sabe o que nós estamos passando. Versículo 34. Onde vocês o colocaram? Perguntou. E eles responderam: Senhor, vem e veja. Jesus chorou. Esse é o versículo que toda criança deve aprender. Quando na escola dominical falarem, grave 3 versículos. Não tinha erro. Eu chegava na igreja Nova Vida e eu dizia: primeiro, Jesus chorou. E hoje eu entendo o absurdo que é isso. Porque mesmo Ele tendo todo o poder e sabendo o que Ele ia fazer, Ele se importa. Não é que o choro era a falta de fé. Ele sabia. Mas o choro era: eu me importo. Versículo 36. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava.
Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Deixa eu falar algo. Nós acreditamos que muitas vezes pregar a graça, pregar a bondade de Deus, pregar o amor de Deus vai fazer com que aquilo que há de pior nas pessoas vai se manifestar. E muitas pessoas falam assim: não fala que Jesus ama tanto, porque se você falar que Jesus ama tantas pessoas, o mau cheiro vai ser terrível. Se você falar que Jesus ama tanto a ponto de perdoar assim como vocês falam, e se essa graça que vocês pregam é tão escandalosa, cuidado, porque vocês vão estar dando às pessoas a licença para elas pecarem. E elas acham que quando a gente manda rolar a pedra da lei, o que vai sair é uma carne mal cheirosa. Mas não é isso não. Quando o amor de Deus é revelado, e quando a pedra da lei é removida, o que sai de dentro do túmulo é ressurreição, é vida, é cura, é o que estava morto há 4 dias revivendo. Versículo 40. Jesus respondeu: eu não lhes disse que se você cresce veria a glória de Deus? 41. Então rolaram a pedra para o lado. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã: rola a pedra para o lado. Rola a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Olha quantos versículos nós passamos que Jesus queria que as pessoas crescem. Versículo 43. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E esse grito de Jesus não é só um grito, ele é um grito que rompe, que tem unção, que carrega autoridade. É o grito que carrega a vida de Deus e que faz coisas mortas reviverem. Verso 44. E o morto saiu, diz amém. Aplauda Jesus. Com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Quando Jesus ressuscitou, ninguém precisou desamarrar ele. A Bíblia fala que o lençol que estava sobre ele ficou dobrado, dizendo: aqui eu tive, nunca mais eu volto. As faixas estavam lá. Mas quando Lázaro ressuscitou, ele ressuscitou cheio de panos, amarrado. O que mostra um pouco do que a igreja vai fazer. Porque quando nós anunciamos ressurreição, muitas vezes Lázaro ressuscita com padrões antigos, pensamentos velhos, maus hábitos, histórias passadas, almas destruídas. E aí olha o que Jesus diz: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Qual é o papel da igreja? Desamarrar, tirar os traumas, os lutos, as dores, quebrar os hábitos antigos e acreditar que debaixo das faixas há uma nova criatura. Acreditar que debaixo daqueles padrões repetitivos existe um novo ser. Desamarrem as faixas e deixem-no ir. E aqui eu quero declarar sobre nós, e aqui nós finalizamos. Nós somos a igreja. Nós somos o povo que encontra Cristo ressurreto. E sempre que Cristo é visto, Ele fala: não tenham medo, porque o poder da ressurreição faz coisas maravilhosas acontecerem. Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele fala: não temas. A casa está trancada, a situação é de medo, não temas. Mas de repente vem a alegria e a gente vê que Ele ressuscitou e Ele continua dizendo: não temas, porque assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. E quando Ele encontra Marta, Ele fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Que nós possamos, como igreja e como filhos que receberam a mesma missão, mostrar para as nossas casas, mostrar para nós, mostrar para o mundo, mostrar para todos: Cristo vive.
e nos ungiu com o espírito de sabedoria, de alegria, de graça, que a gente possa gritar para o mundo: graça e paz. E que assim, todos os dias, a gente possa viver tendo a firme convicção de que Deus nos chama. Amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode aplaudir Jesus? O time profético vai estar aqui à frente e eu quero fazer um convite especial. Talvez você esteja hoje como Maria em casa, mas eu quero dizer, Deus está te convidando. E se essa parte da pregação acendeu o seu coração, eu vou pedir só para desligar essa luz aqui de baixo, ó, porque ela fica bem nos olhos de quem está aqui à frente. Essa que fica bem no altar aqui à minha esquerda. Se tiver alguma do outro... Isso, obrigado. E talvez você esteja aí, você estivesse vivendo uma situação onde você se sentia dentro de casa sem entender muito, mas eu quero dizer, nessa manhã, Jesus te chama. E o louvor vai tocar, e caso você queira sair do seu lugar, vir aqui à frente como um ato profético, receber uma oração, receber uma palavra de bênção, de destino, você sai do seu lugar e vem. Pai, nós te agradecemos, porque Tu és a ressurreição e a vida, e não há outro como você. Obrigado porque Tu és o Deus que manda a pedra ser rolada para uma nova vida surgir. E nós declaramos nessa manhã que as pedras rolem, que os túmulos antigos se abram e que não saia uma carne apodrecida, mal cheirosa, não, que saia uma nova vida para um novo tempo, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Intimidade com Ele nessa hora. Apenas uma coisa é necessária. Se você quiser, se ajoelha no seu lugar, ou se você quiser, levante as suas mãos. Tenha o seu momento de intimidade com Ele, porque Ele te convida nessa manhã a desfrutar da intimidade, a desfrutar da presença, a desfrutar da comunhão. Jesus está na casa. Eu encontrei
para Jesus assim: Mestre, eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o enviado de Deus para salvar o mundo. E nós vamos terminar esse domingo declarando com a nossa voz que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus enviado para salvar o mundo. Pai, será que você pode repetir essa oração comigo? Diz assim: Pai, eu creio que Jesus é o Cristo de Deus. Ele foi enviado para salvar o mundo. Nele colocamos a nossa fé e a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vai na graça e na paz. Uma semana de ressurreição, uma semana de vitória.